explicar para vocês. Vou deitar aqui. Se eu abordar uma vítima, a técnica de abordagem sempre é avaliando a segurança da cena. Avalia a segurança da cena, eu posso estar com a cena segura. Eu vou abordar a vítima chamando a vítima. Ela pode me responder ou não. Se ela não me responder, ela está inconsciente. Eu vou pedir para alguém trazer o socorro. Léo, chama o SAMU, traz o desfibrilador, por favor, para mim. Mas, nesse momento, eu verifico ventilação e pulso. Observo expansão torácica e pulso. Essa vítima tem pulso e respira. Um enchimento bom, uma boa pressão de pulso aqui carotídeo e verifico que ela faz uma boa ventilação também através da expansão torácica. Essa vítima não está com parada cardíaca, então não tenho que começar os procedimentos de parada cardíaca. Mas eu preciso, já que ela está inconsciente, preservar também via aérea e preservar com que, se ela venha vomitar, ela não broncoaspire. O que eu posso fazer aqui nesse sentido? Eu posso, então, começar retirando os óculos da vítima ou qualquer outro acessório que possa vir a atrapalhar. Obrigado, Léo. Ergo o braço dessa vítima, já que ela vai estar inconsciente, eu vou ter que estar manobrando, mexendo com os membros dela. Pego uma mão, vítima inconsciente, não tem resistência muscular, já verifiquei que ela não tinha algum tipo de fratura. Pela roupa eu consigo puxar a articulação dela até o limite e eu vou girar para vocês, senhores, de forma didática para que vocês vejam a posição. O ideal é que a pessoa que está atendendo gire para o seu lado, para que ela fique voltada para a vítima, que ela faça a segurança dela. Giro e quando eu empurrar o joelho, esse joelho aqui apoia para que ela não gire completamente. Esse cotovelo apoia para que a cabeça não caia. A cabeça fica no nível de alinhamento adequado para o corpo, para não ficar caído nem para um lado nem para o outro. Aqui eu consigo verificar pulso carotídeo e consigo verificar a ventilação, puxando a luva, colocando a mão na altura das vias aéreas para saber se ela continua respirando. Se no momento que eu verificar isso, essa vítima, por exemplo, entrar em parada respiratória ou parada cardíaca de acordo com a minha avaliação constante, eu posso pegar essa vítima, trazer de volta para a posição de decúbito dorsal e iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, porque ela está na posição fácil de movimentar com ela, ok? Primeiramente, você precisa saber o que é um desmaio, até para poder diferenciar, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória, que é algo muito mais grave. Então, o desmaio nada mais é do que uma perda repentina da consciência, porém, sem alterações das funções vitais do nosso corpo humano. A pessoa continua respirando e continua com os batimentos cardíacos. Ela perde apenas a consciência. Quais são os sinais de um desmaio? Bom, o sinal mais clássico é a perda da consciência. A pessoa tem a perda da consciência repentinamente. E aí, consequentemente, ocorre uma queda. A pessoa cai onde ela estiver. Ela não procura um lugar para se acomodar. Um outro sinal, agora são sinais importantes para identificar os sinais que precedem, que ocorrem antes da pessoa desmaiar. Muitas pessoas apresentam uma palidez, ela fica extremamente pálida, uma sudorese, que é um suor excessivo, a queda da pressão arterial, a pressão arterial começa a cair. Muitas vezes ela refere que a visão dela está turva, está embaçada, está escurecendo. E esses são sinais importantes para que nós possamos agir de forma rápida e impedir que ela de fato desmaia, caia no chão. Então, a pessoa apresentando esses sinais, nós podemos fazer essa primeira manobra. A minha paciente já me disse que está com tontura e acha que vai desmaiar. Antes que ela desmaie, vamos fazer a seguinte manobra. Abra as pernas. Então vamos fazer com que o paciente abra um pouco as pernas. Como o desmaio ocorre por conta de uma diminuição do fluxo de oxigênio no cérebro, temos que baixar a cabeça dela abaixo do nível do coração. E como faremos isso? Vamos abaixar a cabeça. É importante que você segure a pessoa também aqui pelo ombro, tá? Porque se ela não estiver em condições de sustentar o próprio corpo, ela vai cair. E você percebe isso, porque ela apresenta uma moleza, um relaxamento total do corpo.
abaixa a cabeça. Então tá aqui, ó. Abaixe a cabeça dela para que ela coloque a cabeça ali entre os joelhos, tá? E aí, você vai pedir para que ela force a cabeça para cima. E você apoia aqui no pescoço, tá bom? Fazendo força contrária. Força a cabeça para cima. Relaxa. Então, peça para ela fazer força por uns 3 segundos. Peça para ela relaxar. Repita esse movimento de novo. Força a cabeça para cima. Ok, relaxa. E mais uma vez. Força a cabeça para cima. Relaxa. Peça para a vítima levantar levemente. Pode levantar. Nesse momento, já conseguimos observar que a pele do paciente, a pele da vítima, já fica mais corada. Tá certo? Muitas vezes essa manobra impede o desmaio. É importante que, se a pessoa estiver perdendo a consciência, não dar nada para ela ingerir água, água com açúcar, suco. Não é o momento ainda, tá certo? Nesse caso, a vítima já apresentou um desmaio e caiu no chão. Se você estiver em um ambiente hospitalar, ou, por exemplo, dentro de um ambiente, de uma casa, que tenha um sofá, uma cama, pode colocar a vítima primeiramente na cama, para ela não ficar em um ambiente tão desconfortável e muitas vezes com falta de higiene, que é o chão. Mas se não tiver como tirá-la do local, o procedimento será o mesmo, tá certo? Então, independente se for em um leito hospitalar, numa cama de hospital, numa maca ou no chão, o procedimento é simples. Paciente desmaiou, eu percebo que ela ainda está respirando, então a função vital de respiração está normal. O que eu devo fazer? Apenas elevar os membros inferiores, elevar as pernas do nosso paciente. Em poucos segundos, ela já retoma a consciência. Por quê? Esse movimento de elevar os membros inferiores ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo cerebral por uma força de gradiente, uma força gravitacional do próprio corpo, tá certo? Então reparem que a vítima já está acordando. Ela abre o olho, eu peço ajuda também das pessoas, as pessoas vão conversando com ela. Permaneço ali por uns 3 minutinhos nessa posição até que a vítima retome completamente a consciência. Retomou a consciência, aí eu já vou tirar ela desse ambiente e colocar num ambiente mais confortável, saber se ela se alimentou, enfim, se ela tem alguma doença de base, para poder encaminhá-la para um hospital. Você sabe o que fazer quando sua criança se engasga? Primeiro, mantenha a calma para prestar primeiros socorros. Observe os sinais de engasgamento na criança, que são boca azulada, dificuldade respiratória e tosse silenciosa. Caso a criança esteja tossindo, deixe-a tossir, porque naturalmente ela se desengasgará. Caso apresente esses sinais que eu falei, segure a criança dessa forma, com firmeza, porém sem lesionar os olhos, a boca ou causar enforcamento. Segure dessa forma, vire a criança em direção ao chão, mantendo a cabeça sempre assim inclinada para usar a força da gravidade a favor do desengasgo. E entre os ossos das costas, nesse meio aqui, bata com força com o calcanhar da mão dessa forma, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vire então a criança, observando se tem alimento ou objeto que estava engasgando na boca. Caso ela não tenha apresentado desengasgo, continue esse procedimento olhando. Entre os mamilos existe um osso. No meio desse osso é que nós vamos pressionar com esses 2 dedos para continuar a manobra do desengasgo. Pressione mantendo a cabeça da criança ainda em direção ao chão, dessa forma, também 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E continue a manobra até que você observe choro, sinais de que o objeto saiu e respiração normal. Caso a criança seja um pouco maior como essa e não houver possibilidade de pegá-la e virar em direção ao chão pelo peso da criança ou pelo tamanho dela,
segure a criança, abaixe, ajoelhe-se para que você fique mais ou menos do tamanho dela. Localize o umbigo, vire a mão como num copinho, achando a boca do estômago e pressione com força suficiente para catapultar o objeto ou o alimento para fora da boca da criança. Haja dessa forma até que você perceba sinais de desengasgo, que a criança vai falar com você, vai voltar a tossir, vai chorar, vai fazer sons. Se a sua criança apresentar parada cardiorrespiratória, primeiro, para atendê-la, mantenha a calma. Segundo, avalie se a criança realmente está em parada cardiorrespiratória. Você pode fazer dessa forma. Um bebê desse tamanho tem maior sensibilidade nas plantas dos pés. Portanto, verifique se ele responde cutucando, coçando, fazendo cosquinha na planta dos pés. Dessa forma. Bebezinho, bebezinho. Caso o bebê não apresente nenhum sinal de consciência, ou seja, ele não se mexe, ele não respira, ele não abre os olhos, pode ser uma provável parada cardiorrespiratória. Peça ajuda, grite se estiver sozinho. Peça que liguem 192, que é o número do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência. A ajuda com certeza chegará. Sequencie o seu atendimento dessa forma. Localize os mamilos da criança. Na linha dos mamilos existe um osso bem no centro. Seguindo essa linha dos mamilos, portanto, pegue esses seus 2 dedos e pressione nesse osso, na altura da linha dos mamilos, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Pressione dessa forma 30 vezes. O atendimento é seguido de 2 ventilações. Fazemos ventilações em crianças que conhecemos. Fica sob seu critério escolher se você deseja colocar a boca na boca de outra pessoa, seja ela conhecida ou não. Lembrando que boca na boca pode causar entrada de bactérias na sua via aérea. O atendimento completo contempla o boca a boca, portanto, faça da seguinte forma se desejar. Levante a via aérea. Como é um bebê muito pequeno, você deve pegar o nariz e a boca com a sua boca. Portanto, vede essas 2 vias, dessa forma. Sopre 2 vezes sequenciadas, de 1 segundo cada uma. Você deve perceber a elevação do tórax da criança. Isso significa que a sua ventilação foi efetiva. Mantenha fazendo então essa sequência de atendimentos, fazendo 30 compressões nessa velocidade, contando o número completo, sem pausas, e 2 ventilações, 30 compressões e 2 ventilações, até que o socorro chegue. Caso a criança seja um pouco maior como essa, o procedimento deve ser realizado da mesma forma, porém com alguns detalhamentos, alguma diferença. Para chamar essa criança, não precisa chamar no pezinho. A sensibilidade dessa criança já é como a do adulto. Portanto, chame dessa forma vigorosamente. Menino, menino, menino. Caso ele também não apresente sinais de consciência, ou seja, não abre os olhos, não respira, não se movimenta, é uma provável parada cardiorrespiratória. Peça para ligar em 192 e dê sequência ao atendimento. Siga ainda nessa criança a linha intermamilar e posicione o calcanhar da sua mão bem no centro do tórax, nesse osso. Pressione com uma mão ou com 2 mãos, a depender do tamanho da sua mão e do tamanho do tórax da criança, com força suficiente para que o tórax abaixe mais ou menos 5 centímetros. Dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se eu comprimisse com as duas mãos, caso a criança fosse um pouco maior, eu comprimiria dessa forma, também 30 vezes ainda. Dessa forma. Mantendo as mesmas 30 vezes. Após as 30 compressões, o procedimento é fazer a ventilação. Nessa criança, como ela é um pouco maior, há necessidade de comprimir as narinas desse jeito. Todo o ar que você injetará será via boca. Então, estenda o pescoço, cele a boca da criança com a sua boca e faça a respiração suficiente para expandir o tórax da mesma forma. Portanto, eu devo olhar para o tórax, comprimindo sempre as narinas. 2 respirações dessa mesma forma e continue os procedimentos de 30 para 2, 30 para 2, até que o socorro chegue e continue o atendimento. O fogo é composto por 4 elementos que estão organizados na forma de um triângulo ou de um tetraedro com 4 lados, né? E caso a gente remova qualquer um desses elementos desse tetraedro, por consequência, a gente está extinguindo o fogo. E os métodos que a gente acha para fazer isso é através dos métodos de extinção do fogo. Mas antes aí de entrar nesses méritos de que é cada método de extinção de fogo, primeiro a gente tem que entender o que são as classes de incêndio. Como já foi mencionado no vídeo anterior, caso a gente use o método de extinção errado na classe de incêndio errada, a gente vai estar piorando ainda mais o fogo. Quer ver só um exemplo que todo mundo conhece? O óleo de cozinha em chamas, pessoal. Quando ele está pegando fogo, em hipótese alguma a gente pode jogar água, senão acontece isso aqui, ó. Dá uma conferida. Então é por esse motivo aí do exemplo que a gente tem que classificar o fogo em classes de incêndio distintas umas das outras. E tudo isso porque cada combustível, no caso o material que está sendo queimado, ele queima de forma diferente um do outro. Por exemplo, uma madeira vai queimar de forma diferente de uma gasolina. Vamos às classes de incêndio então, pessoal. A gente classifica em classe A, classe B, classe C, classe D e classe K. A gente vai falar então de cada uma detalhadamente, uma por uma, beleza? Vamos começar pela classe A. Na classe A são sólidos inflamáveis, pessoal. São os materiais que têm por característica queimar em superfície e em profundidade, que ao final da queima deixam resíduo. E o exemplo para essa classe é plástico, papel, madeira. Ela sempre vai ser representada na cor verde. E no desenho da figura vai ter uma lixeira com papel e madeiras tudo em chamas, para representar os sólidos inflamáveis da classe A. E nas classes de incêndio também a gente tem uma definição de logotipos, que cada classe tem o seu próprio logotipo. Na classe A, então, a gente vai ter o logotipo de um triângulo verde. Passando para a próxima classe de incêndio, classe B, pessoal. São os líquidos inflamáveis. Tem por característica os materiais que queimam em superfície e ao final da queima eles não deixam resíduo nenhum. Exemplos para essa classe: álcool, gasolina, querosene. Ela vai ser sempre representada na cor vermelha com o desenho de um galãozinho de gasolina em chamas. E o logotipo tu vai encontrar sempre num quadrado vermelho. Passando agora para a classe C, são os equipamentos elétricos ou eletrônicos, que tem por sua característica fundamental dessa classe, eles estarem energizados, seja aí por qualquer fonte de energia. Se esse equipamento estiver alimentado por uma fonte de energia, ele vai ser considerado um fogo de classe C, porque ele é um equipamento elétrico ou eletrônico energizado. Caso contrário, se esse equipamento não estiver sendo alimentado por uma fonte de energia, ele se torna um fogo de classe A, pessoal. Ele se torna um sólido inflamável. Exemplos da classe: todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos que estejam energizados. Celular, por uma fonte de bateria, televisão, por uma rede elétrica e por aí vai. Vai ser sempre representada na cor azul e tem por desenho uma tomada em chamas. Seu logotipo aí vai ser sempre um círculo azul.
Sobre a classe D, então, pessoal, são os metais combustíveis. Eles são altamente inflamáveis. Exemplo desses caras aí, então, zircônio, magnésio, potássio. Essa classe aí vai ser sempre representada na cor amarela, com o desenho de tipo uma engrenagem, saindo umas faíscas e chamas, assim. E o seu logotipo aí vai ser sempre uma estrela amarela, pessoal. Já a classe de incêndio classe K são para os óleos e gorduras, mais especificamente aí para o óleo de cozinha. Por isso aí a sua sigla já é um K, que vem de kitchen, que em inglês significa cozinha, né? No seu próprio desenho aí, a gente vai ver um quadrado preto com o desenho de uma frigideira. Ela sempre vai ser representada na cor preta e o seu logotipo também vai ser um quadrado preto. Vá até o local do foco e identifique o que está queimando. Localize o extintor adequado para a classe de incêndio e retire-o do suporte. Neste local, rompa o lacre, retire o pino de segurança e acione o gatilho para testar o extintor. Leve o extintor até o foco de incêndio. Posicione-se a favor do vento a uma distância de aproximadamente 1 metro. Acione o gatilho, mirando o jato à base do fogo.